tarde. Nova Assembleia de Deus em Nova Ponta da Fruta, em Vila Velha. Pastor Mauro Muniz, Professor Miguel, só vitórias. Estamos aqui mais uma vez, meu irmão, para lecionar, para ensinar sobre mais uma lição bíblica, a lição da Escola Bíblica, que tem como tema o final de todas as coisas, esperança e glória para os salvos. Lição esta que foi comentada pelo pastor Elinaldo Renovato de Lima. Dando início à lição 6, temos o título, o Tribunal de Cristo e os Galardões. O textuário nos diz: porque todos devemos comparecer ante o Tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou mal. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Verdade prática. Todos os crentes deverão comparecer diante do Tribunal de Cristo para que cada um receba a sua recompensa. Leitura bíblica em classe, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 ao 11. Objetivo geral: mostrar que todos os crentes vão comparecer diante do Tribunal de Cristo para serem recompensados por suas obras. Introdução. Na lição de hoje, estudaremos acerca do Tribunal de Cristo e dos galardões. Todos os crentes terão que comparecer a este tribunal, porém não se trata do juízo final, que será instaurado para o julgamento dos ímpios, mas será um tribunal para julgar as obras e os atos dos crentes, recompensando-os ou não pelo que fizerem em sua vida. Neste tribunal, todos os fiéis em Cristo serão galardoados com justiça. Deixa eu voltar um slide aqui anterior, que no caso eu gosto sempre de comentar em paralelo o textuário junto com a verdade prática, que dessa vez eu li a introdução e você vai ver que está tudo muito ligado, arrumado entre si. Então o que acontece? Aqui no nosso textuário e a verdade prática, ele está nos falando que todos os crentes, todos aqueles que creem, todos aqueles que morreram em Cristo, todos aqueles que desde o primeiro homem, desde a primeira mulher, se converteram, aceitaram o sacrifício de Cristo, foram salvos. Todos também terão que comparecer perante o tribunal de Cristo. E para que vamos comparecer diante do tribunal de Cristo? Para ganhar a nossa recompensa. Recompensa essa pelas obras que foram feitas, ou bem feitas, ou mal feitas. Isso daí é o tema da nossa lição, que nós vamos estudar sobre o tribunal de Cristo e os galardões. Então, tribunal para julgar, galardões para recompensar aqueles que foram, pelas obras que foram feitas, ou bem feitas, ou mal feitas. Então, aqui na nossa introdução, ele está nos falando que todos vão comparecer perante esse tribunal. E não é um juízo final. O juízo final é outro julgamento, só que é um julgamento para o ímpio, para aquele que não aceitou a Jesus Cristo, para aquele que estava com a sua vida vivendo de qualquer maneira, deixou de lado as coisas de Deus e, portanto, ele também vai passar por um julgamento. Só que esse julgamento será chamado de juízo final e não será nesta época, será em uma outra época, e nós vamos também estudar sobre isso mais adiante, em outra lição. Então, este será para ímpio, o juízo final. O nosso não, será para julgar as nossas obras e recompensando-os ou não. Por quê? Por causa que se você fez alguma obra, que nós vamos estudar como que Paulo compara as nossas obras, como é que nós podemos julgar as nossas obras, se vão ser bem recompensadas ou não vão ser bem recompensadas, nós vamos estudar mais adiante como que nós vamos ter uma noção de qual tipo de obra que você fez, se você fez bem feito ou mal feito, se você vai ser recompensado ou não. Tópico 1, o Tribunal de Cristo e os crentes. Ponto 1, o julgamento. Todos os crentes já transformados e com o corpo incorruptível vão comparecer perante o Tribunal de Cristo. Não se trata de um julgamento de pecados, pois os que serão julgados já são salvos. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Estar em Cristo é a condição indispensável. Lá serão julgadas as obras dos salvos que foram praticados, a fim de que recebam ou não o galardão. Pois bem,
que é que o comentarista aqui, pastor Erinaldo, está nos falando? Erinaldo Renovato de Lima. Ele está nos falando aqui que vão comparecer, neste julgamento, todos nós vamos comparecer perante esse tribunal de Cristo para ser julgado as nossas obras, não ser julgado se você vai ser salvo ou não, mas vai ser julgado se as tuas obras, o que você fez em Cristo, depois de estar salvo, estar no céu, vai ser julgado. Então, conforme diz a palavra de Deus, lá em Romano, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Depois de você estar no céu, não tem mais condenação, mas as tuas obras, sim, serão julgadas. Então, aí você vai descobrir se você vai ter galardão ou não, se você vai ter recompensa ou não diante disso. Ponto 2. Quando se dará? Segundo Eurico Bernstein, acontecerá no dia em que Jesus voltar. Naquele grande dia, todos os crentes que permaneceram fiéis ao Senhor, servindo a Ele com integridade, receberão a sua recompensa. Paulo esperava o dia em que receberia a sua coroa, recompensa. Não desanime diante das dificuldades enfrentadas neste mundo, pois em breve Jesus virá e recompensará todo o seu trabalho. Pois bem, quando o comentarista aqui até inclusive cita o maior escritor de comentarista, né, da CPAD, de Escola Bíblica Dominical, o saudoso Eurico Bernstein, né, que comentou por aproximadamente 35 lições, o pastor Erinaldo Renovato de Lima, ele citando o pastor Eurico Bernstein, diz que quando que se dará isso? Se dará no dia que Jesus voltar. Então todos vão comparecer para receber a sua recompensa, ou não receber, como nós já comentamos nesta hora. Não desanime, Jesus breve virá. Sabemos que a vida tem dificuldade, sabemos que a vida tem aflição, mas não devemos desanimar diante delas. Nós devemos crer que Cristo em breve voltará para nos buscar e nada do que fizermos aqui será em vão. Será tudo recompensado para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Ponto 3. Quem será o juiz? Não temos dúvidas e podemos afirmar, segundo a palavra de Deus, que o juiz será o nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai entregou a Jesus todo o juízo. Somente Deus e seu Filho no universo têm um direito legítimo de julgar os homens. Queira ou não, ninguém escapará da justiça do Todo-Poderoso. O que é que o comentarista aqui está nos falando? Ele está nos falando que quem será o juiz? O juiz será Cristo. 2 Timóteo 4, versículo 8. Está escrito na palavra de Deus que Jesus Cristo voltará e vai julgar as nossas obras. Então, até porque só quem tem poder no céu, na terra, no mar, em qualquer lugar, de julgar uma pessoa justamente, é Deus e o seu Filho. Tem um direito legítimo de julgar. E ninguém escapará da justiça de Deus. Seja nós sendo julgados pela justiça das nossas obras, ou não, ou ímpio, para ser salvo, ou não, que na verdade quando ele passar pelo juízo final ele já estará condenado, ele vai ser julgado porque ele merece um julgamento, então ele vai ter julgado e vai saber ali o porquê que ele está sendo julgado e porquê que ele está sendo condenado. Tópico 2, as obras do crente e o julgamento de Cristo. Ponto 1, a precisão do julgamento. O julgamento será preciso, pois passará pelo crivo do Senhor Jesus Cristo. Muitos fazem a obra de Deus e praticam boas ações, apenas para serem vistos pelos homens. Esses buscam satisfazer seus interesses pessoais, buscam seus próprios galardões. Mas a palavra de Deus diz que todas as obras serão provadas pelo fogo. O fogo divino vai purificar e revelar qual é a verdadeira intenção do coração. Pois bem, aqui quando ele está nos falando sobre a precisão do julgamento, o julgamento vai ter precisão ou não. Nós temos visto aí por aí afora, até na atualidade, muitos julgamentos que nós sabemos que não é preciso. Às vezes a justiça condena uma pessoa depois de 5, 10, 15, 20, 30 anos, vai descobrir que ela é inocente, ou ao contrário, porque a justiça do homem não é precisa, a justiça do homem não é corretíssima. Então a justiça de Deus, ela tem a sua precisão. Então, como que vai ser julgado? Muitas pessoas às vezes fazem as obras e nós vemos na igreja que fazem até muito mais do que os outros, mas Deus que sonda os corações, Deus sabe qual é a verdadeira intenção do coração, sabe se ela foi uma obra feita para Deus ou para si próprio, para seus próprios interesses, para obter fama, obter lucro, obter alguma vantagem. Isso não é uma obra feita por Deus, então ela não vai ter um justo galardão. Então, todas as obras, de que forma serão
vistas se elas são por Deus ou não. Vai ser provadas. E como que vai ser essa prova? Vai ser uma prova pelo fogo, o qual revelará a verdadeira intenção do coração. Então, quando nós fazemos uma obra, não adianta nós olharmos uma pessoa e olharmos ela no domingo de manhã, domingo à noite, domingo à tarde, terno, paletó, gravata, boa eloquência, boa precisão. Nós podemos até analisar e até meditar, mas só Deus sabe o que passa no coração. Então, pelo que passa no coração, é que vai ser o julgamento daquela pessoa, se ela tiver direito ao galardão ou não. Naquele grande dia, meu irmão, teremos muita surpresa quando grandes homens bem engravatados, bem arrumados, bem colocados, vão estar de uma forma que não vão receber grande galardão. E às vezes uma pessoa simples, humilde, que sentava lá no fundo da igreja, às vezes pelas suas intenções do coração, vai receber muito mais galardão. Assim também será naquele dia. Por quê? Porque só Deus conhece e julga os corações. Ponto 2. Ponto 1. Ouro. Eu tenho feito essa numeração aqui, que não é nem típica na escola bíblica dominical, 2.1. Por quê? Porque no 2 não deu para botar tudo no slide. Então, quando nós botamos 2.1, é sinal que vamos ter ainda falando coisas dentro desse mesmo assunto, que nós vamos aqui estar estudando sobre as obras de cada um, como que nós podemos analisar, meditar, o que é comparado às nossas obras e como que será comparado também esse julgamento pelo fogo. Na Bíblia, o ouro simboliza aquilo que procede de Deus, as coisas divinas. Podemos comparar o ouro às obras que os crentes fizeram para a glória de Deus. Obras praticadas por crentes que têm um espírito quebrantado e contrito. Estas foram feitas em Deus, ou seja, em parceria, comunhão com o Senhor. Quando usamos bem os talentos dados por Deus, realizamos obras de ouro. São obras que glorificam não o nosso nome ou ministério, mas a Deus. Pois bem, aqui quando Paulo escrevendo lá, que está inclusive na leitura bíblica, que você deveria parar e ler a leitura bíblica antes de continuar, e aí sim você voltar novamente para o texto bíblico para você entender do que é que nós estamos falando. Quando nós estamos comentando sobre essa passagem bíblica, ela fala sobre o galardão de cada um, nada mais preciso do que colocar os elementos que Paulo coloca lá em sua epístola, que como que a obra do homem é comparada, umas a ouro, outras a pratas, outras a pedras preciosas, outras a feno, outras a palha e outras a madeira. Então, de acordo com esses elementos, e todos eles, quando passados pelo fogo, nós vamos ver, e não precisa pensar muito, que uns prevalecerão, outros não. Então, o ouro na Bíblia, que é o primeiro elemento que Paulo apresentou, o ouro na Bíblia, ele é comparado a coisas divinas, que são feitas para a glória de Deus, não feitas para Deus, que não são feitos para visar o meu orgulho, a minha vaidade, a minha aparência. Não, elas são feitas para a honra e para a glória de Deus. São obras que glorificam o nome de Deus. Então, obras desse tipo, quando provadas, quando lançadas no fogo, elas prevalecem. Obras desse tipo terão galardão, e certamente grandes galardões. Então, meu irmão, faça as coisas para a honra e para a glória de Deus, que você será muito bem galardoado. 2.2. Prata e pedras preciosas. Na tipologia bíblica, a prata é símbolo de redenção. No Antigo Testamento, a redenção dos filhos de Israel era paga em prata. No Novo Testamento, simboliza a redenção feita por Cristo. As pedras preciosas são símbolos do Espírito Santo ou da glória de Cristo no crente. Os crentes que possuem os dons espirituais têm o adorno do Espírito Santo, são obras feitas pelo poder do Espírito Santo. Pois bem, aqui o comentarista que está nos falando do segundo elemento que Paulo colocou lá na sua epístola, a prata. E como que nós conhecemos por que a prata passa no fogo e prevalece ou não? A prata na Bíblia, ela é um símbolo de redenção. Antigamente, no Antigo Testamento, ela era usada como redenção de alguém, como pagar alguma dívida de alguém. Então, já no Novo Testamento, ela era considerada como a redenção máxima, superior que todas que nós vemos, que foi a redenção de Jesus Cristo, que foi paga pelos nossos pecados. Essa redenção, esse sacrifício que Cristo fez, é considerado também desta forma, pela prata. Então, as pedras preciosas, já as pedras preciosas, que é o terceiro elemento, são símbolo do Espírito Santo.
a glória de Cristo, que evidenciam a glória de Cristo. São obras feitas pelo poder do Espírito Santo. Então, são obras feitas pelo poder do Espírito Santo. É sinal que o Espírito Santo, a ele sim, vai ter toda a honra, toda a glória, todo o louvor. A ele sim é digno de tudo, de todas as coisas. E você também terá o seu galardão. Porque quando jogada no fogo, certamente vai prevalecer pedras preciosas e você vai ter o seu galardão diante de Deus. Ponto 3.1. E de novo eu volto a enfatizar, se está 3.1 é porque haverá pelo menos mais um ponto à frente dentro desse mesmo assunto, que é as obras que perecerão. As três primeiras, vamos ver que aquelas três, quando lançadas no fogo, permanecerão. Então, quando permanecem, ouro, prata e pedras preciosas, vai receber um bom galardão diante de Deus. Mas tem outras que perecerão, que se queimará. Vamos ler? Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo. Todavia, como? Pelo fogo. Haverá crentes cujas obras não subsistirão quando passarem pelo crivo do fogo divino. Observe, a madeira é um símbolo das coisas humanas. É uma figura da árvore que cresce por si mesma. Há crentes que fazem muitas coisas, mas buscando a glória humana. No fogo do julgamento, elas vão desaparecer. Há quem trabalhe muito na igreja, mas não faz nada para a glória de Deus. Pois bem, o comentarista aqui, quando está nos falando sobre as obras que perecerão, aquelas que quando são jogadas no fogo, elas vão se queimar, que nós já temos falado nesta manhã, madeira, feno e palha. Então, o primeiro elemento que nós vemos aqui é a madeira, por causa que quando jogada no fogo, ela se queima, ela sofrerá. Por quê? Porque a madeira, ela é um símbolo da árvore que cresce por si só. São pessoas que estão preocupadas apenas com a glória humana. Então, no fogo, quando a obra de cada um for jogada lá no fogo, quando passar pelo fogo, essa pessoa já estará salva. Porém, quando passar lá pelo fogo, esta obra que ela estiver sendo feita, ela vai desaparecer e ela vai estar salva. Aí alguém me pergunta assim, ou alguém já me perguntou, mas irmão Miguel, como é que pode ser isso? Lá no céu não entra tristeza, não entra rancor, não entra desânimo. Então, como que é a minha visão para com estes versículos bíblicos? A minha visão é igual aquele trabalhador. Nós nunca trabalhamos em uma empresa que nos premiasse pela quantidade de vendas. Porém, nós sabemos, pelo que tem sido comentado, que tem pessoas que às vezes são empregadas e ganham lá o seu salário, seja o salário mínimo ou mais do que isso, mas ganham o seu salário fixo. Todas ganham, 100% ganham. Mas só que existe a tal da comissão. O que é a comissão? A comissão é aquele dinheiro, aquela verba a mais para quem vende mais. Então, se nós temos no meio da firma lá um trabalhador que ele vendeu 100 peças, outros venderam 50, outros 10 e outros de 1, no final do mês, além daquele salário mínimo, seja de R$1.000, R$1.050 ou algo desse tipo, que é o salário mínimo que cada um recebe, todas as pessoas vão receber esse 1.100. Mas além disso, quem vendeu 100 peças, digamos, e ganhou a comissão de R$1 por peça, vai ganhar R$100 a mais. Quem vendeu 50, vai ganhar R$50 a mais além do salário. Quem vendeu 10 vai ganhar R$10 a mais além do salário. Porém, aquele que não vendeu nada, ele vai ganhar o seu salário. Vai estar também sendo, mas não vai ter uma premiação maior, porque não vendeu nada a mais. E vai estar recebendo ali o seu salário. Assim também será no céu. Muitos já estarão salvos, já estão comparecendo diante do tribunal de Cristo, porque já estão salvos. Mas muitos não vão receber nada, por causa que a sua obra era para visar a glória humana, para visar se aparecer diante dos homens, visar interesses pessoais, e não vão receber nada. 3.2. Dentre ainda das obras que perecerão, nós vamos estudar agora sobre o feno. Feno é capim, erva seca. São obras aparentes, mas sem consistência, sem vida. Tais como erva seca, o capim é perecível e representa as obras dos crentes, que trabalham somente buscando a glória e a fama para si. Infelizmente, nos dias atuais, há muitos pregadores e cantores que só realizam a obra de Deus pelo dinheiro, ou se o evento ver destaque na mídia. Esses já receberão o seu galardão aqui mesmo, conforme Mateus 6, 2, 5 e 16. Pois bem, quando nós estamos falando aqui sobre o feno,
que é um capim, é uma erva seca. Não é muito comum nós vermos falar sobre feno aqui na nossa nação, porém nós sabemos que é um capim, é uma erva seca. Então são obras aparentes, que não tem vida. Se está seca é porque já está morta, então não tem vida. Então é simbolizado o quê? Aqueles que trabalham buscando a glória, a fama para si. Nós temos visto, infelizmente, muitos cantores e pregadores, a gente não consegue assim falar, não podemos citar nomes, mas que às vezes ganham tanto dinheiro com fama, riqueza e tudo mais, e dizem que fizeram isso por si, por causa que estudaram muito, por causa que são superiores aos outros cantores, por causa que outros até abandonam a sua fé verdadeira e começam a pregar, a falar coisas que não condizem com as verdades que eles próprios falavam, obras que perecerão. E muitos desses, se não se arrependerem, se não voltarem para os caminhos do Senhor, não vão nem comparecer diante do tribunal de Cristo. Então vigiemos para comparecermos diante do tribunal de Cristo, e que nossas obras possam prevalecer diante da prova, do fogo. Então, muitos fazem pelo dinheiro, pelo destaque, então já receberam seu galardão. No próximo tópico que nós vamos estar estudando nesta hora, a apresentação, que é o tópico terceiro, a apresentação de contas do crente e os galardões. Porém, vamos voltar mais a um slide aqui, me perdoe, meus irmãos, o slide demorou de entrar, então nós não comentamos aqui sobre o terceiro item que nós já temos falado, que são as obras que perecerão. 3.3, as obras que perecerão, que a terceira é a palha. Então, a madeira em certa consistência, mas a madeira tem certa consistência, mas a palha é muito fraca. Não resiste à força do fogo. O vento a leva com facilidade. É instável, não mistura com o trigo. Palha representa as obras sem firmeza, ou seja, feita por crentes que são inconstantes. Muitos vivem mudando de igreja, de costume, de crenças. São levados como a palha por todo o vento de doutrina. Pois bem, o que o comentarista aqui está nos falando? O comentarista aqui está nos falando sobre a palha, que é o terceiro elemento que perecerá diante do fogo. Nós sabemos que se nós jogarmos palha diante do fogo, ela vai perecer, vai queimar. Assim são as obras de alguém se for comparada à palha. Então, ela é muito fraca. A madeira ela tem uma certa consistência, mas a palha ela é muito fraca. Ela é levada pelo vento com facilidade. Assim são aquelas pessoas que fazem as obras, e as obras são inconstantes. Vão para um lado, vão para o outro. Não tem constância, não tem estabilidade nenhuma. E ela, outra coisa, não se mistura com o trigo. E o trigo aqui nós sabemos que é representado ao crente, ao cristão. Pessoas que às vezes são tão importantes diante de si, acham-se tão importantes diante de si, que elas não querem saber de ninguém, nem se aproximam de ninguém, porque são superiores. Isso é terrível diante de Deus. Não receberá galardão. Chegando no céu, não receberá galardão. Então, essas pessoas são inconstantes também. Então, e vivem, inclusive, mudando de igreja, de costume, de crença. São levados por toda a sorte de doutrina. Depois que a palha é jogada no fogo e se crema. Assim mesmo, as obras dessa pessoa, depois de passado pelo crivo do fogo lá no céu, vai se queimar, vai estar salvo essas pessoas, depois de chegarem lá no céu. Porém, elas não vão receber galardão. Tópico terceiro, a apresentação de contas do crente e os galardões. Galardões são prêmios, lauréis que o crente fez jus, pois desempenhou bem a função para o qual foi vocacionado no reino de Deus. Pois bem, aqui o comentarista está nos falando sobre o que são galardões, que não é um termo muito usado no nosso dia a dia, porém são prêmios. São coisas, são lauréis, para que as pessoas, para quem fizer jus, vai ganhar aquelas coisas, para a qual foi vocacionada no reino de Deus, fazendo as obras pelo qual foi vocacionada. Então, logo de cara, que ele vem falando no tópico 1.1, os pastores darão conta dos seus rebanhos, porque os pastores também são vocacionados. Então, ser pastor é um grande privilégio, mas também é uma responsabilidade grande. Sabemos que a salvação é individual, mas os pastores terão que prestar contas. Muitos têm se desgastado física e emocionalmente em favor das ovelhas do Senhor. Estes receberão galardão pelo trabalho realizado. Se você recebeu de Deus o ministério pastoral, cuide bem com zelo de suas ovelhas, exerça seu ministério com dedicação,
pois em breve Jesus voltará e lhe dará os lauréis pelo seu trabalho. Pois bem, o que o comentarista aqui está nos falando? O comentarista aqui está nos falando que ser pastor é um grande privilégio, e é verdade. Eles vão, porém, é uma grande responsabilidade. Porque eles vão chegar diante de Cristo e a responsabilidade dele, ele vai prestar contas como aquele que vai prestar contas pela salvação de muitos. Porém, ele não vai ser responsável pela salvação de muitos. Nós já temos falado isso em outra edição e eu vou falar novamente. Se uma pessoa se perdeu, a salvação é individual. A culpa é dela, o problema é dela. Mas aquele pastor também vai responder. É como que alguém, Deus nos livre e guarde, um motorista que talvez provoque um acidente e aquela pessoa venha a óbito, venha a sofrer um prejuízo. Então, aquela pessoa, por estar no meio da rua, ela vai ser responsável por causa que ela se jogou na frente do carro. Mas aquele motorista também vai acabar respondendo, mesmo que seja inocentado, mas vai acabar respondendo pelo aquele acidente. Então, muitos têm se desgastado, pastores física e emocionalmente. Então, vão receber também o seu galardão. Vão prestar satisfação pelas almas, mas vão receber seu galardão. Então, nós não devemos desanimar. Fiquemos firmes no nosso trabalho. Os pastores devem ficar firmes, porque Jesus em breve voltará e dará os seus lauréis, galardões por tudo que vocês têm feito em Cristo Jesus. Ponto 2. Crentes darão conta de seus talentos. Todo crente receberá algum tipo de talento, habilidades, dons do Senhor. São distribuídos de acordo com a capacidade de cada um. Você é responsável por usar bem aquilo que Ele lhe concedeu. É urgente que venhamos empregar nosso tempo e nossos talentos diligentemente em suas obras. Não haja jamais como um servo negligente, que com medo do seu Senhor enterrou seu talento. Utilize suas habilidades em favor do reino de Deus, pois o Pai vai lhe recompensar. Pois bem, o que o comentarista aqui está nos falando? Está nos falando, tinha falado de pastores em geral, obreiros em geral, agora ele está falando de crentes em geral. Então um crente, ele vai para a peleja, ele vai para a guerra, ele vai trabalhar, mas não é igual aquela pessoa que vai para a guerra ou para a peleja sem ter nenhum treinamento. Aliás, vou voltar de novo ao exemplo das lojas. Pessoas, às vezes, na loja têm curso. Trabalhadores nos bancos têm cursos, às vezes, muitas vezes pagos pelas empresas para ter o seu treinamento, para exercer bem a sua função, o seu desempenho. Assim também é na obra de Deus. Então, Deus tem nos preparado, nos dado talentos, e todos recebem habilidades e dons naturais para exercer a obra de Deus. Ninguém deixa de ter o seu talento. Todos têm o seu talento diante de Deus. Então, diante de Deus, você pode saber que você está sendo preparado para fazer a obra dele. Mesmo que seja, nós vemos lá na parábola dos talentos, uns que receberam 10, outros que receberam 5, mas teve um que recebeu pelo menos 1. Então, que jamais venhamos agir com negligência, com medo. Não, vou agir com o meu talento mal, vou esconder. Não, nós temos que usar o nosso talento, as nossas habilidades que o Pai nos deu, que em breve Ele estará nos recompensando. Conclusão. No tribunal de Cristo, os crentes fiéis verão que valeu a pena suportar as aflições do tempo presente, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos capítulo 8, versículo 18. Eles receberão seus galardões. Jesus é que fará a criteriosa avaliação das obras dos salvos, para dar a cada um conforme o seu trabalho. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Pois bem, concluindo a nossa lição, o comentarista aqui nos fala que os crentes fiéis vão ver que valeu a pena suportar as aflições, tribulações, lutas, dificuldades, trabalhar aqui, pois todas essas aflições terão a sua recompensa. Como ele cita aqui Romanos capítulo 8, versículo 18, porque por certo que as aflições deste tempo, inclusive, não vão se comparar em nada com a glória que haveremos de ter lá no céu. Então nós temos que lutar até chegar lá no céu. E chegando lá no céu, nós, os crentes, chegando lá no céu, nós teremos essa recompensa. E essa recompensa vai ser tão grande, tão linda, tão maravilhosa, que em nada há de ser comparada com as lutas que tivermos aqui lá nos céus
esta glória será maravilhosa, tremendamente grande, que possamos permanecer nesta fé, nesta obra, fazendo a obra, porque sabemos que aquele que em nós preparou a boa obra há de aperfeiçoar em Cristo Jesus mais e mais. Sabendo que o nosso trabalho, como diz lá em Coríntios, não é vão no Senhor. Você faz no Senhor, então nada disso é vão. E concluindo esta nossa lição, a lição de número 6 que nós comentamos nesta aula do Tribunal de Cristo. Na semana que vem estaremos estudando as bodas do Cordeiro. E como eu costumo sempre dizer, é só vitória!